Passemos agora para o momento da palavra de Deus. Nós temos exposto, aqui o livro de Jonas, e eu convido os irmãos a abrir no capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Finalmente, chegamos no capítulo 2, aprendemos bastante no capítulo 1, e leiamos agora a partir do verso 1 até o verso 6. Jonas capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 6, diz assim a palavra de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Pai, mais uma vez, oramos ao Deus da palavra, para que o Senhor honre a tua palavra nessa noite. Dê sabedoria a mim, Deus, para expor com fidelidade, com clareza, e abençoe aqueles que estão ouvindo aqui, para que a tua palavra, Deus, que é fiel, possa alcançar o coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, irmãos, seguindo então a sequência da exposição de Jonas, hoje no capítulo 2, veremos a atitude do nosso profeta Fujão, agora dentro do grande peixe, no ventre do grande peixe. Como vimos na semana passada, esse grande peixe que Deus preparou para Jonas, para engolir Jonas, não foi uma expressão, como algumas pessoas falam, da punição divina, mas do amor de Deus por Jonas, porque sabemos muito bem que se Deus não tivesse preparado esse grande peixe, Jonas morreria afogado. Então esse grande peixe, na verdade, foi especialmente preparado para ser a sala de oração de Jonas. Um homem que desde o capítulo 1 não orou em momento algum, tentou fugir da presença de Deus, até os pagãos oraram. Finalmente Jonas encontrou o local de oração em um local nada agradável. Dentro do grande peixe, Jonas encontra sua sala de oração, porque é ali que um profeta de Deus dirige a primeira oração a Deus. Ele poderia muito bem estar orando no conforto da sua casa, ou mesmo junto com a cidade de Nínive, Ele poderia ter ido lá, ter falado, a cidade ter convertido, e poderia ser uma oração de gratidão pela misericórdia de Deus, mas não. Ele, esse profeta teimoso e cabeça dura, como a gente costuma dizer, decidiu acreditar que a salvação era pelas obras, que existem algumas pessoas que merecem e outras não. Pois se a gente for parar para pensar, irmãos, era esse o pensamento de Jonas. Só recapitulando aqui, Jonas não queria pregar Nínive, porque Nínive era uma cidade, aos olhos de Jonas, extremamente maldita, fazia muitas coisas ruins, fazia muitas obras ruins. E Jonas pensava assim, não, se eu for lá pregar, aquele povo vai se converter, e eles não merecem porque eles fazem obras ruins. Então, na cabeça de Jonas, de um judeu, ele achava que a salvação seria pelas obras, Pois quando a gente olha, para a vida de Jonas, para o povo judeu, a gente vê que eles sempre interpretaram a Escritura de modo equivocado, achando que eles eram exclusivos, que a salvação era para eles apenas e não para outras pessoas. Mas a gente vê aqui uma completa incoerência no pensamento dele. Ele não percebeu que a graça de Deus é abundante, justamente porque é direcionada para tão grandiosos pecadores como a cidade de Nínive, incluindo Jonas, incluindo todos nós aqui. Se a salvação dependesse, irmãos, dos nossos méritos,
do que você faz, do que eu faço, ou da nossa benevolência na sociedade, nós estaremos no inferno. Graças a Deus que a minha e a sua salvação não depende de você. Não depende de você fazer caridade, não depende de você fazer bem ao próximo. Essas coisas são resultado da salvação pela graça. Mas a salvação é unicamente pelo mérito de Cristo, não pelo mérito humano. E Jonas não queria pregar, porque achava que a salvação era pelas obras, né? Já que aquele povo de Nínive não apresentava nenhuma obra boa, eu não vou pregar para eles, eles não merecem, né? E Jonas não foi para lá e, infelizmente, ele teve que passar por esse processo, né, de ter sido engolido ali pelo grande peixe. Irmãos, pensa no seguinte, diante dessa incoerência de Jonas, né, a pergunta que eu levanto é: quem tem boas obras? Quem merece a salvação? Quem é digno do Evangelho? Na verdade, quem é digno de ouvir o Evangelho? Quem merece essa preciosa salvação? Quem é mais digno entre os homens aqui na terra? Quem é que se acha no status de eu mereço ouvir mais a pregação do que outras pessoas? Na verdade, esse era o pensamento incoerente de Jonas. Existem pessoas que merecem ouvir, existem pessoas que não merecem. Com base em quê? Com base nas obras. A gente faz boas obras, a gente lê a Escritura Sagrada, a gente lê o Alcorão, a gente lê a Torá, a gente lê inúmeros textos aí, a gente é mais nobre do que outras pessoas que não leem nada, que são iletradas, que aos nossos olhos são pessoas indignas. E a gente acaba selecionando quem merece ouvir o Evangelho ou não. E a gente cai na própria incoerência de Jonas, de achar que nós éramos dignos, quando na verdade a Bíblia é completamente democrática, ela iguala a todo mundo. Em que sentido? Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Diante de Deus, não há ninguém que seja digno, não há ninguém que mereça nada. O pecado, irmãos, é completamente democrático, não há nenhum preconceito, porque ele alcançou todo mundo, não há ninguém que possa se dizer que é diferente, que não foi alcançado pelo pecado, não, o pecado te alcançou, irmão. E a única coisa que a gente oferece para Deus, de fato, não são boas obras, mas são mais obras, são obras completamente depravadas. Então a gente entende que a salvação é unicamente pela graça de Deus, aquilo que Jonas não entendia naquele momento. E diante disso, irmãos, a grande coerência, então, nos nossos dias, nossa vida diária, é quando encontramos cristãos ditos orgulhosos, ou cristãos prepotentes. Essas são palavras que nunca deveriam estar na mesma frase, irmãos. Pois ou se é orgulhoso e prepotente, ou se é cristão. As duas coisas não cabem ao mesmo tempo, já que o verdadeiro cristão sempre vai dizer assim: se o Senhor me salvou, qualquer outra pessoa pode ser salva. Se eu pude ser alcançado, qualquer outra pessoa desse planeta pode ser salvo pela graça de Cristo Jesus. Nós só compreendemos o Evangelho, irmãos, quando nós nos colocamos naquele status de pior dos pecadores. Como o apóstolo Paulo mesmo falava, não é por falsa modéstia, porque esse é o verdadeiro cristão, aquele que se acha o seguinte: olha, não existe ninguém mais pecador do que eu. Se você não pensa assim, é porque você ainda não se conhece, você não sabe quem você é ainda em Cristo Jesus, você ainda não se encontrou. Então, se você foi salvo, qualquer pessoa pode ser salvo. E quem sou eu para me orgulhar de uma coisa que eu não conquistei? Então, um cristão verdadeiro sempre vai dizer, mas de verdade, irmãos, glória a Deus por minha salvação. Ninguém vai ousar dizer: ah, Deus, o Senhor me salvou, mas naquele dia eu tive que cooperar com o Senhor, eu tive que dar um jeito, eu tive que fazer isso, fazer boas obras, fazer caridade, fazer doações, em hipótese alguma, irmãos. A Bíblia diz que tudo que o homem faz é podridão, é pecado, a gente não oferece nada de bom a Deus. Aquilo que sai de bondade em mim, de você, é pela graça de Deus. É pelo Espírito Santo trabalhando em você. Então, glória a Deus até pelas coisas boas que você faz, para que nenhum homem se glorie, mas que possamos dar toda a glória a Deus, eternamente. Então, que nunca neguemos a centralidade do Evangelho, que diz que ninguém é digno. E o erro de Jonas, portanto, irmãos,
está registrado ali para que nós não cometamos, mas estejamos sempre prontos para a misericórdia, pois a expressão dela, preste atenção, em nossa vida diária, é a evidência de que recebemos de fato a misericórdia do Senhor. Então, isso é muito sério. Se você tem dificuldade de exercer misericórdia para com alguém, se você olha para uma pessoa e pensa, mas olha o que ela faz, olha o que ela fez comigo, olha o que ela faz com fulano. Ou quando você olha para uma pessoa cristã, um irmão nosso, e pensa assim, mas já é macaco velho de igreja, já deveria ser mais maduro, eu não tenho saco, não tenho paciência para suportar tais pessoas. Se alguém aqui pensa assim, deve repensar se de fato a misericórdia de Deus alcançou o seu coração, pois só apresenta misericórdia quem alcançou misericórdia. Só ama quem é amado. Só mostra compaixão quem recebeu compaixão. Se nós temos dificuldade em mostrar perdão, misericórdia, compaixão e amor para com os outros, talvez seja a maior evidência de que essas coisas nunca nos alcançaram. E a gente tem que seriamente refletir a respeito da nossa vida. Verso 1, irmãos, diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Como eu já mencionei no sermão passado, quando o Filho de Deus não ora, Deus cria situação para que ele ore. Deus ele sempre vai criar, nunca vai deixar com que a igreja, o seu povo, fique vivendo uma vida desleixada, sem oração. Mas muitas vezes é o próprio Deus quem permite que o homem caia e se afunde, como foi no caso de Jonas, pois infelizmente, os irmãos vão concordar comigo, é apenas nesse momento que o homem se enxerga como homem. É apenas nesse momento em que ele vê a necessidade de orar, vê a necessidade de buscar a Deus, né? Porque enquanto o homem está de pé, enquanto ele está olhando para frente, ele só olha para aquilo que está à sua volta, à sua frente. Mas quando o homem está deitado, quando o homem está caído, aí ele consegue olhar para o céu, aí ele consegue olhar para o alto, se lembrar de Deus. Infelizmente, para que o homem se lembre de Deus, para que ele se lembre de uma vida de oração, para que ele se lembre de ler a Escritura Sagrada, é preciso que ele esteja caído, deitado. E é o próprio Deus, por graça e misericórdia, que muitas vezes permite a nossa queda. Como um ser que já nasceu humilhado, em pecado, muitas vezes vive andando de nariz em pé, como se fosse um grande Deus da sua vida. Deus não permite que esse ser humano continue caminhando assim, e aí permite a queda dele. Aí quando essa pessoa é um filho legítimo de Deus, um eleito de Deus, Deus permite por amor que essas coisas aconteçam, como permitiu com Jonas, né? E a gente sabe que o mundo não enxerga assim, irmão. A gente sabe que o mundo vê que toda queda, que toda dor, que todo sofrimento é ausência total do nosso Deus, é a maldade de Deus. Não é à toa que muitos fazem aquela pergunta que não faz sentido nenhum: cadê Deus na sua vida? Olha como é que você está sofrendo. Cadê o Senhor na sua vida? Né? Por que Deus permite tanta maldade na sua vida? Quando, na verdade, a pergunta é completamente ao contrário. Diante da maldade humana, a pergunta deveria ser: por que Deus ainda é bom? Por que Deus ainda te permite respirar? Por que Deus te permite ainda ter família, ter saúde, continuar caminhando? Por que Deus nos permite ainda ter vislumbres da sua graça? Essa é a pergunta sensata. Mas muitos, quando vem a queda, quando vem o pecado, quando vem a tragédia, começam a perguntar por que isso acontece. Mas a Escritura diz o seguinte, lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5 até o verso 13, e todo aquele que é cristão, preste muita atenção, diz assim: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não
filhos de Deus. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria nenhuma, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas, e os pés e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Ou seja, o mesmo Deus que mostra o seu grande amor na disciplina dos seus filhos, proporciona também a cura, o levantar, a volta para os caminhos retos do Senhor. Irmãos, não foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro? A gente conhece o apóstolo Pedro. A gente sabe que a queda de Pedro foi extremamente necessária. Pedro era um homem extremamente orgulhoso, se achava o melhor dos apóstolos, a ponto de, naquele momento em que Cristo anunciou assim, olha, vocês vão me trair, todos vocês vão me abandonar. O apóstolo Pedro bate no peito e fala assim, olha, ainda que todos te traiam, ainda que todos te abandonem, eu, o apóstolo Pedro, de modo nenhum te abandonarei, irei com o Senhor até o fim. E aí Cristo fala assim, não, Pedro, você não entendeu. Eu estou falando que vai acontecer, eu não estou colocando uma possibilidade. Eu sou Deus, todos vocês vão me trair. E aí Pedro retruca, não, Senhor, ainda que todos esses, a ideia do texto é que Pedro aponta ainda, olha, todos esses apóstolos aqui, eles podem te trair, podem te abandonar, mas eu não. E Deus precisava cuidar de Pedro. Precisava cuidar de Pedro, porque Pedro seria um grande homem usado por Deus para cuidar da igreja. Mas como é que Deus cuida de um homem assim? Deus precisa quebrar o orgulho dele antes. E qual é a melhor forma de um homem ter o seu orgulho quebrado? É quando ele cai. Deus estava por trás disso, por amor a Pedro. Porque Jesus falou o seguinte, Pedro, Satanás veio até mim e pediu permissão para peneirar, para te provar, para te tentar. Mas eu roguei a Deus para que depois da sua queda você seja restaurado. Então, preste atenção, Pedro. Eu não vou te segurar. Eu vou deixar você agir conforme a sua natureza prepotente e orgulhosa, para que você aprenda e nunca mais diga que você é melhor do que os outros. Nunca mais diga que você é melhor do que todos os apóstolos aqui. E aí Pedro cai, nega Jesus e chora amargamente. Não é à toa, irmãos, que quando da restauração de Pedro, Jesus chega e fala assim, Pedro, tu me amas mais do que todos esses? Como se fosse uma releitura, né? Lembra, Pedro, lá atrás, quando você apontou para todos eles e falou que me amava mais do que eles? Agora eu retorno à pergunta. Depois da queda e da restauração, você tem coragem de dizer que realmente me ama mais do que todos eles? Aí Pedro aprendeu, não. Somos todos iguais. Mas muitas vezes, a queda é necessária justamente para a nossa disciplina, justamente para o nosso aproveitamento, justamente para que na aprovação nós sejamos aprovados. E preste muita atenção nisso. Deus permitiu a queda de Pedro para que o orgulho dele fosse quebrado, mas jamais garantiu que ele fosse perdido para sempre. Garantiu, pelo contrário, a restauração dele. Assim foi com Jonas. O lançou no fundo do mar, mas como veremos nos próximos sermões, já providenciou a sua restauração. E é sempre assim que ele faz com todo cristão. Portanto, ai daquele que vive sem a gloriosa disciplina de Deus, pois não são filhos e nunca terão a bênção da disciplina, mas a maldição da justa ira de Deus eternamente sobre ele, porque, segundo diz o autor aos Hebreus, são bastardos
e não filhos de Deus. Eis então Jonas, em disciplina, mas reconhecendo que essa disciplina é para o seu aproveitamento, é para a sua cura, é porque um dia ele ousou achar, assim como Pedro, que era melhor do que os outros. E fazendo uma das mais belas orações da Bíblia, nós vemos aqui agora Jonas, dentro do ventre do grande peixe, elevando a sua voz a Deus e orando. Aquilo que ele não faria nunca, se ficasse de pé, mas foi necessário ter sido colocado lá embaixo, para que orasse ao Senhor. Então, nós vemos aqui Jonas falando ao Senhor, usando os salmos, e não como muitas pessoas pensam. Jonas poderia naquele momento chegar e falar assim: Deus, eu sou o profeta do Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Me tira daqui, eu sou da tribo de Israel, eu sou um escolhido do Senhor. Não, aqui nós vemos um homem que foi humilhado de fato, reconheceu sua humilhação, e na sua oração, irmãos, nós vemos do verso 2 ao verso 6, gratidão e ações de graça. Do verso 7 ao verso 8, nós vemos contrição, arrependimento. E no verso 9, uma promessa de renovação, de comunhão com Deus. E antes de entrarmos especificamente, irmãos, nos versos, quero trazer uma importante aplicação aqui para todos nós. Eu creio que grande parte dos cristãos confundem oração com petição. A petição, irmãos, faz parte da oração, mas não é a oração em si. Isso porque Deus não quer ser visto por nós como aquele gênio da lâmpada mágica que fica sempre disposto a realizar os nossos desejos, muitas vezes egoístas. Ele quer ser amado, irmão, por quem Ele é, como um pai. E aí eu faço uma pergunta a todos os pais aqui, já que domingo que vem é dia dos pais, né? Já pensou você, pai? Um dia o seu filho chegar para você e falar assim: olha, eu te amo, mas porque o Senhor me dá tanto brinquedo, tanto dinheiro, tanta coisa boa, você de fato vai se sentir amado? Você vai se sentir amado quando o seu filho vai diante de você sempre para pedir alguma coisa? Ou você vai se sentir amado quando o seu filho chega perto de você e fala assim: pai, eu te amo, por quem o Senhor é, e eu amo estar do seu lado? É assim que Deus quer ser amado, irmãos. Deus não quer que o seu povo viva uma vida de petição, uma vida de Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Deus quer pessoas que o amem de fato, pessoas que chamem a Deus de Pai, mas se comportem como filhos. Filhos que amem ao Senhor, filhos que orem ao Senhor. E oração, irmãos. Petição é necessária, é necessária. Em alguns momentos são importantes, mas o que Deus mais ama ouvir do seu povo é a oração. É aquele momento em que a gente separa um tempo para estar com Deus. Não é aquele momento que a gente fala assim: eu oro o dia todo, no meu trabalho, em todo momento. Isso é bom, isso é agradável. A Bíblia diz que em todo tempo a gente tem que estar orando. Mas eu estou falando de outra coisa aqui. Eu estou falando quando você entende que você separa um momento para Deus. Você ora ao Senhor. E às vezes você nem precisa falar nada, porque basta estar na presença de Deus. Oração não precisa de palavra, oração precisa de coração. Precisa de você chegar diante do Senhor e abrir o seu coração e falar para Ele o quanto você o ama e ficar lá contemplando a Deus, contemplando a Ele, amando o Senhor. Isso é oração. Não é só palavras, não é só pedir as coisas a Deus, mas é mostrar que nós, como filhos, amamos ao Senhor por quem Ele é, seja a gente estando na bonança, ou seja a gente estando lá no ventre do grande peixe. Lá no ventre do grande peixe, Jonas orou a Deus, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Dificilmente, quando estamos passando por provação e dificuldade, oramos. Sabe por quê? Porque não sabemos o que é oração. Sabemos o que é petição. E tratamos o Deus como uma mercadoria. Deus, eu quero mais uma coisa. Deus não quer ser tratado assim, irmãos. Deus quer que nós cheguemos a Ele em oração, em amor, agradecendo a Ele por todas as coisas, como Jó.
O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito eternamente seja o nome do Senhor. O Senhor me mantém aqui em terra, ou o Senhor me mantém no fundo do grande peixe. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me mantém com saúde, ou sem saúde. Bendito seja o nome do Senhor. Porque todas essas dificuldades, irmãos, são passageiras, são aqui terrenas, mas um dia estaremos sem elas. E por isso, bendito seja o nome do Senhor. Porque é pela graça, pela misericórdia de Deus, que nós somos salvos. E a melhor forma de agradecer a Deus é uma vida de oração, não de petição, mas de demonstração de amor a Deus. O prazer de simplesmente estar prostrado durante um bom tempo, na presença de Deus, por amor ao Senhor, é aquilo que o homem mais pode sentir de digno aqui na terra. Infelizmente, a igreja brasileira tem seus cultos de oração vazios. E só se enche quando querem alguma petição, quando tem alguma dificuldade, quando está passando por dor. Aí os cultos de quarta-feira são cheios. Quando tem alguma doença, aí vem às quartas-feiras orar. Mas, infelizmente, a gente acaba tratando Deus como uma pessoa completamente indigna. E a pergunta que eu faço para você, que trata Deus dessa forma, será que Deus é amado por você? Será que você de fato ama a Deus? Essa é uma pergunta que devemos refletir seriamente. Vejamos então como foi a oração de Jonas, nos versos 2 e 3. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, ou Sheol, em outras traduções, que é lugar dos mortos, gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do mar, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Veja uma coisa, irmãos, interessante aqui. É óbvio que Jonas não está aqui com papel e caneta na mão, dentro do grande peixe ali, escrevendo tudo isso. É claro que não. A descrição registrada aqui veio depois, pelo que ele passou, pela lembrança que ele teve, claramente pela inspiração da Escritura Sagrada, né? Pela inspiração do Espírito Santo. Mas perceba uma coisa. Boa parte da sua oração, seja nesses 2 versos ou nos seguintes, muito provavelmente foi feita ainda quando Jonas estava afundando, antes de ser tragado pelo grande peixe. Então imagina aqueles poucos instantes em que Jonas está afundando, ficando sem ar, mas o seu pensamento está fazendo essa oração, se lembrando dos Salmos, e mostrando que nesse pequeno lapso de tempo, a teologia dele até que era perfeitamente boa. O problema era a prática. E nesse momento em que ele está caindo, ele está se lembrando e está orando em pensamento ao Senhor, até que finalmente Deus o encontra, né, lá embaixo e salva o seu servo através do grande peixe. Então, mesmo em dificuldade, sem respirar por um tempo, ele pôde muito bem se lembrar da Escritura e do seu grande Deus, quando muitas vezes a gente está em dificuldade, a gente não consegue se lembrar nem de oração, nem do nosso próprio Deus. No verso 2 ele diz que gritou por socorro e Deus o ouviu, quando ele estava ainda no ventre do abismo ou do Sheol, isto é, quando ele não tinha mais nenhuma saída, quando ele estava lá no fundo. E aqui, irmão, só abrindo um parênteses importante, alguns teólogos divergem sobre o que significa Sheol aqui, né? Alguns chegam a dizer que Jonas de fato, né, já que Sheol significa lugar dos mortos, que Jonas morreu. Que quando ele afundou, ele ficou sem ar e morreu. E quando ele fala assim, olha, cheguei lá no Sheol, no lugar dos mortos, algumas pessoas falam, ó, Jonas de fato perdeu a vida. E há um sentido nisso, né? E a analogia é perfeita quando a gente olha para o que Cristo disse, né? Quando a gente compara Jonas com Cristo, porque Jesus fala que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do mar, assim Jesus estaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. A analogia seria perfeita se Jonas de fato tivesse também morrido durante esses 3 dias e essas 3 noites. Então, por isso que alguns teólogos chegam a pensar nisso, né? Mas eu creio que nós não precisamos forçar tanto, pela seguinte razão.
Jonas aqui está usando uma linguagem hebraica, uma linguagem poética, né, onde tem muita figura de linguagem, muita metáfora. Então eu creio que aqui ele está mostrando o quão profundo e perto da morte o homem pode chegar na sua desobediência. Mas o importante nesses 2 versos é a gratidão de Jonas por Deus ainda ter ouvido e atendido a sua oração e ter providenciado esse grande peixe para Jonas, foi a sua grande salvação. E aqui quero trazer mais uma pequena aplicação para as nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus ouviu a oração de marinheiros pagãos, no capítulo 1, como nós já vimos aqui. Deus ouviu a oração do profeta Jonas, orando naquele momento em que ele estava afundando e no momento em que ele estava na barriga do grande peixe. O ponto que eu quero trazer aqui é que Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Independente de quem é esse coração, se são pessoas pagãs, se são pessoas cristãs, quando essas pessoas estão com o coração quebrado de fato, coração quebrantado, Deus não lança fora ninguém, como diz a Escritura Sagrada. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. Então, está angustiado, abatido, perplexo. A Escritura garante, todo aquele que busca o Senhor em oração vai ser atendido. Ainda que você esteja lá no fundo, independente de onde você esteja, a palavra diz, invoque a Deus, pois Ele está sempre pronto a ouvir a voz de um homem quebrado e quebrantado e que reconhece que é homem, ou seja, que é um ser humilhado e que precisa da graça de Deus. Verso 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Irmãos, Jonas é definitivamente um homem de Deus. Repito, um homem que tem as suas crises de pensamento, um homem que tem um pensamento meio soberbo em relação à salvação, mas é um homem de Deus. Pois olha a oração que ele faz, irmãos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Será que terei ainda oportunidade de voltar à igreja? Jonas amava o Senhor, irmãos. Jonas amava Deus, amava a igreja, e no ventre do mar lamentou a possibilidade de não poder voltar ao templo do Senhor. Muitos hoje, no momento da dor, reclamam porque não podem mais continuar, por exemplo, vendo a sua série da Netflix, vendo a sua novela, vendo o seu jogo favorito, mas Jonas lamentava a impossibilidade de voltar para a igreja. Lamentava poder nunca mais estar em comunhão com os santos, em comunhão com os irmãos. Um verdadeiro cristão sempre vai amar a comunhão dos santos, sempre vai amar estar dentro do templo do Senhor, sempre vai amar congregar. E na impossibilidade, vai orar como Jonas: Senhor, será que um dia eu poderei voltar a adorar o Senhor com os meus irmãos? Jonas é um grande homem de Deus, como eu e você, que temos as nossas crises, mas que, no fim das contas, no nosso coração sempre vai pulsar o desejo de amar a Deus, de congregar com os nossos irmãos, de estarmos unidos. E vamos sempre clamar como Jonas: Deus, não me tire a possibilidade de estar no templo do Senhor, de estar em congregação com os meus irmãos. Isso deve servir, irmãos, de profunda reflexão para aqueles, por exemplo, que vêm à igreja uma vez por mês, para aqueles que encontram prazeres nos seus hobbies de fim de semana, mais do que estar na casa de Deus, para aqueles que buscam qualquer outra coisa e não estão nem aí para congregar na presença de Deus, para aqueles que se dizem desigrejados hoje com o maior prazer. Essas pessoas, em hipótese alguma, pode-se dizer que são homens e mulheres de Deus, pois isso é um homem de Deus. Um homem que na hora da dor e da dificuldade pensa assim: Deus, por favor, será que eu poderei ainda ver o teu templo, estar na tua casa, na tua igreja? Então veja que grande ironia aqui, irmãos. Jonas tentou fugir da presença de Deus e agora lamenta por ter sido lançado da presença de Deus, por ter conseguido fugir por um tempo. Ele experimentou apenas um pouco daquilo que ele tanto buscou, mas logo se desesperou.
Isso prova, irmãos, que a pior coisa para o homem é Deus falar para ele: ok, seja feita a tua vontade. Você quer fugir? Você quer isso? Então seja feita a tua vontade. Jonas experimentou, logo chegou ao desespero. Pois a vontade do homem sempre o conduz a cavar sua própria sepultura, a sempre buscar ir cada vez mais fundo. Se Deus tirar o seu freio, irmão, se Deus deixar você ser livre, você faz as maiores atrocidades desse planeta. Então, Jonas viu que quando foi permitido fugir da presença de Deus, ele logo chegou ao desespero, pois ele viu que não é nada bom estar longe da presença de Deus. Um cristão que por um tempo experimenta a ausência de Deus e a presença do pecado, logo se desespera e vê a loucura que é tentar fugir de cumprir a vontade de Deus, pois ele logo percebe que o pecado nunca brinca em jogo e nunca fica satisfeito. Ele sempre quer mais. Quando ele te pega um pouco, ele vai tentar te afundar cada vez mais. Pense nisso, meu irmão. Verso 5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas me enrolaram na minha cabeça. A gente tem visto até aqui que homem nenhum consegue escapar de Deus, que Deus o cerca de todos os lados. Inclusive no fundo do mar, ele usa as águas e as algas para cercar Jonas cada vez mais. Aqui é como se Jonas dissesse assim: caramba, Deus, até aqui no fundo do mar, o Senhor usa as águas, as algas para me cercar. O Senhor de fato está em todo lugar. Eu tentei fugir por ali, o Senhor me pegou. Tentei escapar no porão, o Senhor me pegou. Estou no fundo do mar, o Senhor usou as algas para me cercar, pelo amor de Deus. Para onde mais fugirei? Para onde mais eu vou? Até no fundo do mar, Deus está lá cercando Jonas, não permitindo que ele escape em hipótese alguma, porque Deus é soberano e sempre vai cumprir a sua vontade. Finalmente, verso 6, para a gente encerrar, diz assim: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. O ponto aqui, irmãos, da descida de Jonas é que a queda e a descida dele não foi apenas espiritualmente, mas como nós vemos aqui claramente, foi também literalmente geograficamente. Pois os fundamentos dos montes aqui provavelmente significa a região mais profunda do mar e horizontalmente falando, o local mais distante da terra. E quando a gente olha, né, essa passagem de Jonas, é como se ele dissesse assim: Deus, eu cheguei ao limite. E se Jonas acreditasse, como muitos acreditam hoje, que a terra é plana, Jonas falava assim: eu estou aqui na pontinha, não tem mais para onde fugir. Mas, graças a Deus, que existe uma palavra tão importante aqui nesse texto: todavia, ou mais, né? E assim termina o verso: contudo, mas fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. E aqui eu me lembro, irmãos, de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, quando Paulo vai dizer o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus, como os demais. Mas Deus, aí vem o precioso evangelho, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida em Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Meu querido irmão, não importa quão fundo você tenha ido, não importa quão distante você esteja de Deus, esse mais Deus é a maior esperança nessa noite para você, pois assim como ele fez com Jonas, ele reergueu Jonas,
Assim Ele pode fazer com você nessa noite, porque ainda que nós estejamos no mais profundo abismo, sempre vai existir o mais Deus, o seu grande amor, com que nos amou, preparou Jesus Cristo. Basta apenas, como Jonas, se entregar a Deus em oração e arrependimento, porque Deus está sempre pronto a ouvir a nossa oração e nos salvar. Que Deus te ajude, irmão. Que Deus nos ajude. Glória eternamente a esse Deus que sempre promete que nunca vai nos desamparar. E que ainda que a gente esteja lá no fundo, o mais sempre vai vir junto com o Deus que está pronto a nos ouvir e a nos salvar. Glória a Deus eternamente. Oremos a Deus.